anjos caídos, com certeza, uns dos seres mais intrigantes das Sagradas Escrituras. Na Bíblia, eles aparecem como criaturas corrompidas e que influenciam para o mal, mas para outras religiões, se tratam de seres bons, que foram mal interpretados. O livro sagrado dos cristãos fala que esses anjos foram expulsos dos céus, junto com Satanás, e mandados para algum lugar do universo, onde aguardam o dia de serem jogados no inferno. Mas, onde seria esse lugar? Será que pode ser a Terra? Quem são realmente os anjos caídos? O que fazem? E quais são os mais importantes e mais poderosos? Hoje, nós daremos início a uma nova série, onde trataremos mais a fundo sobre estas criaturas das trevas. Começa agora, Infernais, a série tão esperada do canal. Eu sou o documentarista mascarado, e senta, lá vem história. Antes que houvesse dia, antes do nosso planeta tivesse sido criado, e antes que os pés humanos tocassem a terra, já havia um céu, repleto de seres celestiais de diversos tipos, anjos, querubins, serafins, arcanjos, todos estavam em perfeita harmonia, no paraíso do céu. Nos conta a história, que esse equilíbrio durou até o momento, em que o querubim ungido por Deus, deixou que as raízes do pecado e da iniquidade, dominassem seu coração. No passado, mais especificamente, quando nosso tempo não existia, se iniciou uma guerra entre os anjos de Deus contra os anjos que acompanharam Lúcifer. Aquele foi um dos piores conflitos até hoje. E como os participantes eram seres imortais, a forma de vencer a batalha era expulsar e aprisionar o inimigo em algum lugar. As forças do bem, lideradas pelo poderoso arcanjo Miguel, conseguiram vencer o querubim Lúcifer e seus seguidores. Os perdedores foram expulsos, mandados para fora, e hoje, os chamamos de anjos caídos, aqueles que um dia estiveram no céu, mas que renunciaram sua forma perfeita, para viver servindo o lado das trevas, e que não podem mais retornar a seu estado original. Em simples palavras, um anjo caído é um anjo que caiu do céu junto com Satã. Esses anjos são divididos em classes maiores e menores. Por exemplo, existem as legiões de demônios, os principados, potestades, dominadores do mundo das trevas, além das forças espirituais do mal. Não se sabe o local específico em que eles estão, mas alguns chegam a afirmar que existem anjos caídos tão fortes e perigosos, que foram aprisionados. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus os lançou em um lugar terrível, e estão lá até que chegue o dia do juízo. Outros anjos caídos podem estar em regiões celestiais, e talvez ao nosso redor na terra, onde batalham contra os anjos de Deus, e tentam atrapalhar a vida dos fiéis ao Criador. Ainda, há quem defenda que existe um outro grupo de anjos que se revoltaram contra o Criador, desta vez, não no céu, mas na terra. O livro apócrifo de Enoque narra uma história que pode ser a mesma do capítulo 6 do Gênesis. De acordo com o apócrifo, 200 anjos vieram à terra, desprezando sua natureza divina e perfeita, para coabitar com os homens. A história conta que perverteram seus caminhos, e tomaram para si esposas, coisa proibida para um ser angelical, e com elas tiveram filhos híbridos, gigantes abomináveis aos olhos de Deus. Os anjos ensinaram os segredos da astronomia, da guerra, sinais, soluções de sortilégios, e queriam alterar a natureza. Seu intuito era desfazer a criação, e distorcer a ordem do mundo. Esses anjos também queriam receber adoração, e isso logo aconteceu, como trouxeram vários conhecimentos aos homens. Logo, passaram a serem vistos como deuses. Os sumérios os chamavam de Anunnakis, aqueles que vieram do céu para a terra. Esses seres fizeram com que a humanidade, em sua gigantesca maioria, se afastar do Senhor.
O Criador não aprovou o que estava acontecendo no planeta, abominou as criaturas híbridas, e mandou um dilúvio para destruir os homens que não se arrependeram, junto com os filhos dos anjos. Apenas Noé e sua família, que não tinham se contaminado geneticamente, sobreviveram. E quanto aos anjos rebeldes, foram aprisionados para não causarem mais dano, e até hoje, estão esperando o dia de sua libertação. Pelas descrições do local onde eles continuam presos, muitos dizem que se trata do continente gelado, a Antártica. Estariam debaixo do gelo e escondidos, para não serem encontrados. Entretanto, isso é apenas uma hipótese. Sendo essa história real ou não, sabemos que não devemos nos aproximar deles, já que se tratam de seres com natureza totalmente corrompida, sempre desejando destruir a raça humana. Inveja é o que eles têm de nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e mesmo com o fato de sermos pecadores, o Senhor nos deu uma segunda chance de voltar à sua presença, coisa impossível para os anjos caídos. Hoje em dia, os demônios são figuras muito presentes em séries, filmes e histórias. Na série Lúcifer, o capiroto aparece com aquela mesma forma pensada por nós, um corpo queimado e vermelho, asas de morcego, olhos e dentes aterrorizantes. Mas a visão dos demônios nem sempre foi assim. Primeiramente, eles eram vistos iguais aos anjos de Deus. A única diferença era que eles não estavam mais no céu, e nem seguiam a Deus. Existe quem acredite que os deuses antigos se tratam de anjos caídos, que podem terem vindo à Terra e conquistado o respeito e adoração das primeiras civilizações humanas. Como as Sagradas Escrituras nos mostram, eles não podem voltar a morar no paraíso, e já estão condenados ao fogo do inferno. Como antes dito, a Bíblia não nos mostra o local específico onde eles estão. O que sabemos é que alguns foram aprisionados em abismos tenebrosos, enquanto outros ainda estão soltos. Também é importante ressaltar que eles não perderam totalmente seus poderes divinos, e permanecem sendo seres altamente inteligentes, e muitas coisas horríveis criadas, como bombas e armas, podem terem sido passadas de demônios para homens. Na sociedade atual, uma parcela considerável acredita que o mal e as catástrofes são causadas por Satanás e seus anjos caídos, mas a verdade é que nem sempre é assim. Nós temos a nossa parcela de culpa. Foram os humanos que trouxeram o pecado para o planeta. Isso aconteceu quando Adão e Eva resolveram provar do fruto proibido e abraçar a rebelião de Lúcifer. Até agora não sabemos se fomos os únicos no universo a transgredir contra o Criador, ou se existem outros planetas que se juntaram aos anjos caídos. A Terra é o único, até então conhecido. A Bíblia nos diz que Satanás é o Deus deste mundo, e seu objetivo é levar quantos ele puder para o inferno. Mas o Criador abriu uma porta para os homens. Através de seu Filho Jesus, todos que quiserem, podem se livrar das garras de Lúcifer, e virem para os braços de Deus. O diabo sabe que lhe resta pouco tempo. Ele conseguiu 1/3 dos anjos, e agora está atuando como nunca sobre os homens. De acordo com a Bíblia, o inferno não foi feito para nós, mas para os anjos caídos. Entretanto, quem os seguir, e der as costas para as oportunidades de salvação oferecidas por Deus, irão fazer companhia para os demônios. Como foi ele quem começou a rebelião, e desde o início peca, Lúcifer receberá o pior castigo de todos. Seu sofrimento será inigualável. De uma forma ou de outra, existem tantos mistérios no mundo, que a nossa mente nem é capaz de compreender. E vos digo uma coisa, não queiram saber mais do que devem. Um forte abraço do documentarista. A gente se vê no próximo episódio. E não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.